Guarulhos, na tela da TV Guarulhos, estamos iniciando mais uma edição do Guarulhos em Debate e toda a equipe técnica, Lucas Braga e companhia, o Felipe Poi na grade de programação e na área técnica, Neto Costa e Silva. E você em casa, muitíssimo obrigado. Vamos aos destaques do portal Guarulhos. Aliás, ô Lucas, está muito rápido, Lucas, atenção, por favor. Você está muito rápido. Olha o Facebook do Guarulhos em destaque na tela para você acompanhar de segunda a sexta, sempre às 20 horas. E perdeu a entrevista de hoje, a partir das 22 horas, já vai estar disponível no nosso canal do YouTube, Geraldo JR da TV. Muito bom. Vamos aos destaques do portal guarulhosendestaque.com.br. Câmara de Guarulhos realiza ações de prevenção durante a pandemia. Caixa amplia prazo da pausa na prestação habitacional para até 180 dias a partir de segunda-feira. Procon de Guarulhos atinge mais de 26 mil atendimentos durante a pandemia. Blitz educativas abordam 150 motociclistas e identificam contaminados por Covid-19. Essas e outras notícias nesse portal que ultrapassou 110 mil visualizações. Antes de apresentar os nossos convidados, o número de contaminados no estado de São Paulo aumentou. Em Guarulhos, houve um aumento considerável de curas. Isso é importante. Isso não quer dizer que você deva sair de casa para balada. No final de semana, tivemos vários incidentes de baladas, rachas. Eu quero aqui parabenizar a Guarda Civil Municipal de Guarulhos e as Polícias Militares Civil pelo excelente trabalho no quesito ordem. Tiveram que jogar gás de pimenta, tem que fazer tudo. Porque quando você chega e as pessoas, Lucas Braga, não obedecem o comando, aí a autoridade policial tem que fazer seu trabalho. E, lamentavelmente, fica aqui a minha pergunta aos senhores pais. Como é que a senhora, que o senhor, deixa o seu filho ir para uma balada num tempo de pandemia? Eu queria uma explicação. Alguém em casa, por gentileza, tem alguém em casa que autoriza seu filho ou sua filha, sei lá quem é, para ir para a balada? É uma brincadeira de mau gosto. Minha gente, hoje, por exemplo, morreu, vítima do Covid-19, o jornalista do SPTV, da Sport TV, o Rodrigues. Vítima do Covid. Estava internado em um dos maiores hospitais particulares do Rio de Janeiro. Esta doença não tem classe social, senhores e senhoras. Se a senhora e o senhor não tiver cuidado, essa doença pode fazer um estrago muito grande na sua casa. Muito bem? Boa noite, Daniel Viso, nosso especialista em segurança. Boa noite. Boa noite, Geraldo. Boa noite a todos vocês que nos assistem nesse momento. Aí, olha, hoje segurança aqui é o que não falta, hein? Boa noite, o escrivão de polícia Ayrton Silos. Boa noite, Geraldo. Boa noite, Daniel. Boa noite aos telespectadores e obrigado mais uma vez aqui no seu programa. Daniel, vou começar com o Daniel, que o assunto no momento é a pandemia. Nessa blitz que houve no final de semana, com 150 motociclistas, foi identificado gente com Covid-19. Além disso, Daniel, eu queria a sua opinião, você que é um especialista em segurança, como os pais permitem que seus filhos participem de uma balada em plena pandemia? Geraldo, pelo que eu li nos noticiários, o pessoal estava fazendo bingo, churrasco. Exatamente. Estavam reunidos também em família. Então, talvez, imaginando que a questão do Covid-19 estava debelado, ou influenciados pelas notícias que na cidade
o aumento da cura e a diminuição do índice de mortalidade poderia fazer com que essas pessoas pudessem flexibilizar um pouco aí aquela questão do distanciamento, né? E também promovesse uma festa ou um encontro, né? Isso foi feito, pelo que eu percebi, numa rua. Sim. Pois bem, agiu bem a Guarda Civil. Aliás, grande abraço para os GCMs e Guarulhos. Tenho muito apreço e consideração com todos vocês. Afinal, tive a honra e o privilégio de dirigir e comandar essa guarda. Pois bem, nesse momento, a Guarda Civil agiu bem para debelar não diria debelar, o termo não seria esse, né? Para solicitar que essas pessoas não estivessem ali e cumprissem a norma, né, de distanciamento e, em algum momento, uma outra pessoa, né, mais exaltada, tenta, obviamente, se impor perante a autoridade policial, a autoridade da Polícia Municipal. E aí, nesse momento, também o guarda agiu corretamente. O que a gente espera é que fatos como esse não ocorram, que todos contribuam para com a municipalidade, né, e coloquem a mão na consciência. Nós não temos vacina ainda, nós não temos remédio algum para essa doença, e essa doença mata. Em que pese, a gente vê índices mundiais, nacionais, municipais, dando conta de que a mortalidade é pequena em razão da quantidade de pessoas que existem nas cidades do país e no mundo. Mas, eu vou ser sincero, eu não quero nenhuma pessoa da minha família acometida por essa doença. Eu tenho certeza que vocês também não. Ayrton Ciro, escrivão de polícia, você, como pai, como avô, preocupa o que aconteceu, as famílias, como bem disse Daniel na matéria, fazendo churrasco. Você fazer churrasco na sua casa, eu até entendo. Na sua casa. Agora, no meio da rua não, né, Ayrton? Infelizmente, né, Geraldo, a falta de respeito, ela é de todo lado. É de quem vai participar, é de quem promove, põe em risco todo mundo, a família. Eu acho que é que nem você falou, pô, mal algum você fazer um churrasquinho lá com a sua família, mas essa é uma carninha em casa, eu, meus filhos, dentro da sua casa, minha esposa e minha neta, só, mais ninguém, nenhum primo, nada, só quem já é da casa mesmo. Então, eu acho que aí sem problema algum, né? E a gente viu aí muitas pessoas ficando sem trabalhar, comércio fechado, perdendo seu ganha-pão por conta da pandemia. E agora você vê, né? Não é só isso, né? É funk, é o pessoal muitas vezes fazendo caminhada até sem máscara. Sim. Então, quer dizer, você não pensa nem em você, nem na sua família, nem no próximo. Agora, gente, um outro quesito que me chama a atenção, a Polícia Militar, juntamente com o Ministério Público do Estado de São Paulo, apreendeu no final de semana um médico, vergonhoso, e um empresário casado, crime de pedofilia, e os dois acusados foram presos em flagrante, cometendo o crime. Daniel Viso, como? Não tem justificativo, mas um médico. Esse desvio de conduta social Isso. é reprovável. Eu não sou profissional da área, né? Muitos dizem que pode ser doença ou um desvio, mas eu acho que eu continuo pensando que essa sociopatia, esse ato vil, criminoso, não tem que ser só censurado. A gente tem que ter normas mais rígidas, né? Adianta dizer que isso é crime hediondo, né? O que a gente espera, o colega escrivão, o colega esteve em delegacias, a gente sabe que tem notícias, pelo menos,
que a lei da prisão, no caso desses crimes, é muito mais rigorosa Sim. do que a própria justiça. Sim. Então, falta um pouquinho de informação, né? Sim. Olha, você quer cometer isso, mas você vai acabar morrendo, né? Porque é verdade, né? Uma pessoa que comete um negócio desse, ele tem que, sei lá, ele não pode viver em sociedade e deve ter vida curta. Principalmente em razão da própria sociedade criminal. Se a sociedade criminal recriminiza a ponto, né, de excluir esse malfeitor, inclusive desse seio, é porque a coisa é muito grave. Estou conversando com o Daniel Viso, especialista em segurança, também o Ayrton Silas, escrivão de polícia e pré-candidato pelo PTC. O crime de pedofilia já é algo repugnante. Agora um médico foi preso em flagrante delito. Ayrton Silas, vergonhoso, né? Vergonhoso, Geraldo. E eu acho que o mais vergonhoso são nossas leis, né? Sim. Porque eu acho que a doença pior está na nossa legislação. Sim. Eu não sei se os políticos têm medo de mudar ou se não tem ninguém de coragem, né? Como bem disse há um tempo atrás o nosso presidente, né? Que queriam acabar com o crime soltando pombinha branca no Rio de Janeiro, na praia de Ipanema. Quer dizer, é lamentável. Outra coisa que eu vi aí, que os presos, 60 anos ou mais, estão querendo soltá-los. Mas estão pensando em mim, em você, no Daniel, nas pessoas de bem? Eu não entendo essas coisas. Se você praticou o crime, você tem a doença ou não, você vai cumprir na cadeia. Na cadeia tem enfermaria. Você que seja atendido na cadeia, né? Ou aquele médico Abidal. Né? Quantas vezes nós vimos esse crápula sendo posto em liberdade? Quantos sonhos ele tirou daquelas mulheres que queriam ser mãe? E na verdade, em vez do sonho de ser mãe, elas ficaram com o trauma do médico, né, que fez o que fez. E aí, liberdade pra cá, liberdade pra lá, prisão domiciliar, me ajuda aí, Geraldo. Ou eu sou meio burro, cara, ou eu não entendo. Ó, você vai ficar preso em casa, viu, Geraldo? Agora, bacana, né? você acha que eu acho uma coisa, discussão você em casa? Isso que vocês estão falando da prisão domiciliar, olha que absurdo. A prisão domiciliar existe para quem tem bons advogados. Olha o que aconteceu há cerca de uma semana, Daniel Viso, Ayrton Silas, escrivão de polícia. Um carro foi roubado e os bandidos deixaram esse carro em frente a uma casa. Daqui a algum certo tempo chegou um Gol com duas pessoas e ficaram no meio da rua conversando. Só o carro roubado tinha sido denunciado o roubo. A polícia localizou o carro roubado e abordou as duas pessoas que estavam no Gol. Levou essas pessoas para a delegacia e, segundo consta no boletim, elas foram reconhecidas pelas vítimas. O advogado dos dois indiciados teve a maior dificuldade para provar que não eram. Ele pegou as câmeras da rua que mostram a chegada do carro roubado e a chegada do outro carro com esses dois homens. Uma coisa não tem a ver com outra. Por quê? Ficaram presos? Porque não tem bons advogados ricos. Não são ricos. Geraldo, que absurdo. É verdade. Não tem prisão domiciliar para certa camada social. Geraldo, você está falando absurdo. É verdade. Ou estou falando algum absurdo, doutor Daniel Viso? Então, o conceito de culpa e dolo no nosso país parece que não existe mais. Isso. Eu tenho o privilégio de ter
feito também universidade de Direito, não sou advogado, não advogo, mas os princípios básicos a gente conhece, Sim. como a maioria da população. Nesse caso específico, há de ressaltar, não estou aqui para desmerecer o bom trabalho da Polícia Civil. Aliás, eu acho a nossa Polícia Civil do Estado de São Paulo maravilhosa, perfeita. Agora, em alguns momentos, a questão investigativa falha um pouquinho, porque vem, o pessoal, nesse caso, veio com a informação da Polícia Militar, daqui a pouco não perceberam aquela questão da vítima naquele momento, né, depois de ter sofrido um trauma, a vítima vai reconhecer qualquer um. Mas não é Todo culpa, mundo deixa eu ajudar. Vou te ajudar. Não tá, nesse caso específico, não é culpa da polícia. O juiz, ele não aceitou que o advogado levasse o vídeo comprovando que os seus clientes não eram os delinquentes. O que eu digo é, tudo começou com a abordagem, né? Sim. Geraldo, eu defendo uma unificação de uma única polícia no Estado, né? Onde que todos fizessem parte de um conceito investigativo muito maior do que a gente tem. É evidente que nesse caso, se houve algum equívoco, também houve uma impropriedade aí do magistrado, né? Como bem disse o colega, está soltando apenados aí e criminosos, traficantes, homicidas, né? Porque por conta de ter 60 anos ou mais, né? E está prendendo aí um pai de família ou 2 pais de famílias que nada tem com autoria de um crime aí. Então, acho que tudo isso deveria ser revisto. E voltamos novamente, né, Geraldo, na relação de como funciona o nosso judiciário e como funciona o nosso legislativo. Né? Então, e também a vontade, né? A gente percebe nesse caso isso aí uma má vontade de todo mundo, né? Sim. Um de investigar, outro de soltar, um de ouvir direitinho, outro não. É no pormenor, né? É na vírgula que você vai encontrar realmente o autor de determinado delito, né? Isso, lamentavelmente, não aconteceu. Porque, olha só, como os fóruns não estão ainda funcionando, vai dar boa vontade do magistrado em receber o vídeo, né? Porque a polícia faz o papel dela, né? Agora, o advogado de defesa mostrou para o magistrado, olha, doutor, não quero ver agora. Teve audiência de custódia, né? Sei lá. Aí, se fosse filho de rico, quem, meu querido Ayrton Silva? Pelo que temos visto, né? Não sei o que estou falando, não. É aí a imprensa que está falando. Sim. Existem 2 pesos e 2 medidas. Não deveria ser assim, mas é a realidade. Você acabou de falar da prisão preventiva, da prisão domiciliar, para muita gente, chique, tá certo? E esse coitado aí, que teve que provar a inocência, fala para mim. E o juiz não quis receber. É difícil, cara. Jurador, vou botar um pitaco aí. Pois não. Aquela pessoa que não tem condição de arcar com o custo de um bom profissional do direito, de um defensor. O Estado faz isso. O Estado faz isso. E quando o Estado faz isso, ele está pagando um defensor. Sim. Então, eu acho que ou se paga melhor, remunera melhor esse defensor, ou esse tipo de coisa, esse tipo de assistência judiciária não deveria mais existir, né? Então, aí nós acabaríamos com essa sensação de existir 2 justiças, que um é melhor, outro é pior, um tem dinheiro, outro não tem dinheiro, né? Aquela questão, quando eu era mais jovem, diz que no país só aprendia alguns P, né? Então, desculpe, não vou falar, né? Sim. Mas a gente sempre teve essa sensação, não porque o Estado vai bancar, mas aquele lá não é, aquele profissional, ele não é gabaritado, ele não é habilitado, ou não tem condições de atuar. Mas então, poxa, então
vamos fazer uma revisão disso tudo, né? Sim. Para poder oferecer para essas pessoas também uma assistência judicial digna. Estou falando com dois excelentes convidados de hoje, Ayrton Ciro, escrivão de polícia, Daniel Viso, especialista em segurança. Olha só, nesses tempos de pandemia, Ayrton Ciro, violência contra a mulher é algo repugnante. Mas nos condomínios também vem a... Porque as pessoas, não vou lá no apartamento, porque você pode denunciar para a polícia, amigão. Tá certo isso? Se você está num condomínio e alguém está sendo agredido, você não precisa ir no apartamento, você não é polícia. Tem que ligar no 90, tá certo, Ayrton? Sim, se você achar por bem não se envolver, Sim. e é difícil mesmo você Sim. se envolver, né? Você usa seu celular, seu telefone fixo e faz a sua parte. Uhum. Como eu disse aqui no último programa, Geraldo, de janeiro a junho em Guarulhos, 4 casos de feminicídio consumado, 4 onde casos. a mulher morreu, 7 tentado, onde foi agredido e não morreu, e salvo engano 1.118 RDOs, boletim de ocorrências de violência doméstica. Apesar de Guarulhos cerca de 1.400.000 habitantes, mas é muita ocorrência, né? E eu acho assim, muitas vezes a gente fecha os olhos para isso, Verdade, né? verdade. E volto a repetir, Geraldo. Vamos ler a Lei Maria da Penha, né? Fica mais fácil. Quando você dá à mulher o direito de representar ou não para o agressor ficar ou não preso, ser ou não processado, pô, pelo amor de Deus, né? A mulher tem filho com o cara, só tem aquela casa. Aí ela, não, eu não quero representar. Aí o delegado não pode prender o agressor. E olha, você que agride uma mulher, você é um tremendo de um covarde. Esse é o resumo da ópera. Não tem... A mulher não é obrigada a ficar com você. Eu sou apaixonado por ela, ela terminou comigo. E daí? Você não tem competência para encontrar um outro relacionamento? Eu não sou especialista. Mas é muita cara de pau sua. Argumentar. Olha, ela terminou comigo. Para com isso. Ô Daniel, isso é um argumento de quem é um maluco que não tem competência para encontrar um outro relacionamento. Tá certo isso ou não? Tá certo. Ô, Geraldo, 2 questões. Uma, a gente não pode mais imaginar que o brasileiro, pela formação latina, negativo. Não se concebe nos dias de hoje tal ato. E se alguém cometê-lo, tinha que ser severamente punido. Aliás, o colega comentou sobre a questão da necessidade da representação da mulher. Isso tinha que ser ação pública incondicionada, né? Independe da ação, né, daquela pessoa, do denunciante, né? Então, e aí, senhores delegados, parar de perguntar. Sim. Tem que orientar melhor, a senhora vai fazer isso. E a questão do Estado também fornecer, nesse caso, o abrigo necessário para quem foi, para a mulher agredida, para os filhos. Então, não adianta nada uma excelente legislação se nós não tivermos nenhuma retaguarda, né? Que nos Estados Unidos a pessoa muda até de identidade. Nós estamos falando dos Estados Unidos, aqui é Brasil. Sim. Né? Então, lei mais severa, punição mais severa, tem que colocar esse cara para quebrar pedra, né? 10 anos quebrando pedra aí, puxando uma bola de ferro, né? E aí ele vai para aí, ele pode bater na pedra quanto que ele quiser, né? Ficar lá 10 anos até esquecer, lembrar de como tratar bem a sua companheira. Você é um especialista porque você trabalha com isso, né? Nesse período de pandemia, o número de violência contra a mulher aumentou. No caso específico da Lumar, onde você é o CEO da empresa, nos condomínios que vocês administram, você tem recebido bastante denúncia? Muita. O Geraldo, o que acontece é assim, e aí colaborando com o que o colega comentou, nós temos lá serviços de controle de acesso, portaria, vigilância,
determinado momento da noite, da madrugada, principalmente a partir das 10 horas, 11 horas da noite, alguém entra em contato com a portaria para informar o vigilante que ou no apartamento de cima, de baixo, do lado, tem gente brigando, que a pessoa está gritando, agredindo o marido, ou a mulher xingando. Então, ou seja, está havendo uma briga, uma desinteligência. E para que o porteiro tome providência, para que o vigilante tome providência, a gente tem orientado, nesse momento, entre em contato com o síndico, aquela pessoa, e aí, bem disse o nosso colega, que ela está percebendo isso, ela poderia pegar o celular, discar o 90, poxa. Com certeza. Agora, Geraldo, em alguns casos, o policial militar, aí a polícia militar comparece, e já houve casos da polícia militar acabar não entrando, por conta do horário, olha, não é crime, tem certeza disso. Então, eu acho que a gente tem que contar com a ação efetiva das forças policiais, né? Porque em um momento que a força policial ou o policial titubear, alguém pode estar sendo morto, né? Então, as pessoas da sociedade condominal entenderem que aquela pessoa tem que sair do seio dessa sociedade, né? Ela tem que ser excluída, né? Mesmo porque ninguém pode imaginar conviver com uma pessoa que está agredindo filhos, a mulher, né? Então, verdade. É isso que acontece. Agora, que todo mundo tenta transferir para o porteiro, viu? Ou para o vigilante, isso é fato. É de fato. Estou conversando com o Daniel Viso, da Senhor Lumar, e também Ayrton Silva, escrivão de polícia, pré-candidato pelo PTC. No segundo bloco, vamos falar de política. O que diz a pesquisa da revista Veja em relação às eleições presidenciais de 2022? Na tela, Lucas Braga. Grupo Lumar, soluções integradas na prestação de serviços especializados, tradição e tecnologia em segurança e terceirização, portaria, controle de acesso, manutenção predial, limpeza e conservação, vigilância patrimonial, escolta armada, segurança pessoal, facilities de recepção, qualidade, credibilidade e transparência a serviço de você e da sua empresa. Entre em contato e solicite uma cotação. Acesse grupolumar.com.br. Estamos de volta com o debate Guarulhos. A resenha aqui no intervalo corre solta. Pesquisa da revista Veja, vamos dar o crédito, né, dessa semana, coloca o Bolsonaro numa situação privilegiadíssima. Antes de falar da pesquisa, algo que preocupa a sociedade brasileira é a possibilidade da compra de votos. No Brasil inteiro, o Ministério Público recebe denúncias em tempos de eleições. Cabe a você, eleitor, o seu voto, mas é muito importante. É através dele que você define as regras de onde devem ser investidos os recursos na sua cidade, escolhendo bem o seu representante para a Câmara Municipal. Na Câmara Municipal são aprovadas o orçamento, todas as leis, os decretos.
Então, ao tomar conhecimento do tamanho da sua responsabilidade, não seja convencido, por favor, desculpem, mas é a realidade, crua e nua. Não deixe de ser, não seja convencido por quem quer que seja na compra de voto. Ah, Geraldo, que absurdo! Não, meu querido, é a pura verdade. Será que você nunca ouviu dizer, olha, está precisando de alguma coisa aqui na sua calçada, na sua rua, eu mando pintar, hein? Não tem problema, não vai pagar nada. Você nunca ouviu? História parecida? Ayrton Silo, é preocupante. Você já ouviu dizer, já ouviu falar da compra de voto? Com certeza, Geraldo. E numa eleição, é simples você perceber o poder econômico, né? E a compra de voto, né? É só você ver o tanto de pessoas que estão trabalhando para determinado candidato, que estão segurando aquelas bandeiras nas esquinas. Se você é o número imenso de pessoas, é o poder econômico na campanha para eleger o candidato. Aquele candidato que se elege com compra de voto, gastando quantias enormes, né? Muitas vezes maior do que ele receberia nos 4 anos de mandato, recebendo seu salário como político, né? No cargo que ele foi eleito, o seu gasto ultrapassou. Então, quer dizer, as contas não batem, né? As pessoas precisam se ligar nisso. Porque aquele que muito gasta, não vai querer ficar no prejuízo. Ou então ele gosta muito da política, né, geral? Verdade, verdade. Então, e quem compra voto não representa ninguém, quer na Câmara de Guarulhos, quer em qualquer lugar. Representa apenas a corrupção e o poder econômico. Qual é a sua opinião, meu querido Daniel Viso? Porque hoje, 2020, ano de eleição no Brasil inteiro. O Geraldo, o colega Ayrton, ele é pré-candidato. Poucas vezes eu faço isso. Eu sou diretor de Relações Institucionais do PRTB. A gente, no nosso partido, orienta a todos os pré-candidatos, né, sobre a norma eleitoral vigente. E agora eu me dirijo a você, eleitor, que denuncie. Denuncie. Se você for procurado por quem quer que seja, a gente tem visto que neste momento nós temos aí governadores indiciados, prefeitos indiciados, sim, né? Sim. Nós temos o poder econômico sendo utilizado, como o Ayrton comentou, para a questão de compra de voto antecipada. Não raro, vereadores do Brasil afora aí, usando esse momento de pandemia para chamar a população e dar cesta básica, alimentação diuturna. As populações estão carentes e necessitadas. Mas, veja, Geraldo, a gente não pode fazer disso um objeto político para eleição. Isso seria um absurdo. Então, se vocês pressentirem isso, alguém chegou a falar isso para vocês, denuncie. Não precisa, aonde que é o TRE, vai na delegacia, chame um policial. Eu aprendi desde sempre, quando você tiver com problema, chame um homem de farda, ele vai te atender. Ayrton Silo, qual é a sua opinião? Preocupante essa questão em ano eleitoral? Te preocupa? Com certeza, Geraldo, porque você faz um trabalho, né, eu venho trabalhando desde que terminou a campanha de 2016, né, e você vem galgando degrau por degrau para chegar na eleição e ter a chance de ser eleito. Só que aí você não tem o financeiro e vê isso tudo que eu te falei. Quer dizer, o poder financeiro sobressai sobre o bom candidato, o candidato honesto, né, e que tem boas intenções ao assumir o cargo. Olha só, estou conversando com Ayrton Silo, ele que é escrivão de polícia e pré-candidato pelo PTC, e estou também conversando com o Daniel Viso, CEO do Grupo Lumar. Pesquisa da revista Veja que circula esta semana. Segundo pesquisa, 48% dos brasileiros
desaprovam sua gestão. A mesma pesquisa da Paraná Pesquisa informa que 44, oscilando para 47, tem a aprovação. No alto, o presidente Bolsonaro mantém quase um terço do eleitorado e bateria qualquer rival no segundo turno. Isto inclui o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-prefeito Fernando Haddad, o ex-governador Ciro Gomes, o ex-ministro Sérgio Moro, o governador de São Paulo, João Dória, e o apresentador Luciano Huck. Daniel Viso, o homem está uma fera. Bom, primeiro, meu apoio, minha consideração, meu respeito para o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Para mim, um artilheiro de prancheta. Quem é artilheiro sabe o que estou falando. Pois bem, eu costumo dizer que, em algum momento, Jair Messias Bolsonaro pôs na cabeça que, se ele fizesse tudo igual aos outros, ele não alcançaria resultados diferentes. Pois bem, ele fez diferente. Ele acabou com essa mística que no Brasil só tem corrupto, que nada é possível fazer. E aí está, hoje, o resultado. Ele está de parabéns, o governo está de parabéns, a sua equipe está de parabéns. E o país está de parabéns. Eu fico muito feliz com isso, viu, João? A opinião do Ayrton Ciro a respeito dessa pesquisa, o homem está imbatível, Ayrton. Você também é bolsonarista? Na verdade, se eu falar que eu sou bolsonarista, eu tô errado, né? Eu não sou bolsonarista. Eu sou a favor de um presidente que eu estou vendo que está trabalhando e não estou vendo notícia de corrupção no governo federal, né? Eu estou vendo um governo que acabou de levar água para o Ceará e nós vimos o senhor Luiz Inácio Lula da Silva em 2010 falando que até 2012 a água chegaria lá. Chegou agora com o nosso presidente Bolsonaro em 2020. Aí vi notícia, não sei se é falsa ou verdadeira, né? Que o poder da família Ciro Gomes, lá no norte, né? Com os caminhões pipas, né? Várias empresas de água. Aí você vê, por que será que a água não chegava no governo anterior que a família Ciro apoiava? Por que será que a água não chegou? Cada um tira as suas conclusões, né? Então, quando eu falei na compra de voto, no poder econômico, o presidente Bolsonaro, na última eleição, ele mostrou que é possível sim se eleger sem poder econômico, sem compra da mídia, né? Com o que ele gastou, se elegeu o presidente, compara com o candidato que foi com ele para o segundo turno. Aliás, Geraldo, você lembra que eu trouxe aqui na campanha de 2016? Né? Eu tenho em casa as pesquisas dos nossos jornais. Sim. Eu só não entendo, Geraldo, por que o jornal coloca numa pesquisa, que nem colocou, né, o prefeito Guti em quarto, e no segundo turno ele ganhou com 83% dos votos. Não tem nada de errado, não, tá tudo certo. E as pesquisas colocavam ele lá atrás, quer dizer, isso tem que parar, isso tem que acabar, né? Olha, eu tenho dito aqui que as pesquisas têm que ser feitas pelos institutos sérios. E com todo respeito aos jornais de Guarulhos, eu não vi Ibope, Datafolha, Paraná Pesquisa, fazendo pesquisas em Guarulhos, né, porque são institutos que não vão, na minha opinião, inventar a roda. E nós temos que ter muito cuidado, no Brasil inteiro, com notícias de pesquisas que não sejam registradas no Tribunal Regional Eleitoral. Tem que estar registrada. Pesquisa que não tem registro, ela não tem credibilidade. Não vale a pena discutir aquilo que não tem credibilidade. Eu não divulgo no meu site pesquisa que não seja Datafolha, Ibope, institutos que tenham nome no mercado. A linha do Datafolha, não importa. São institutos de pesquisas que eu ainda procuro respeitar. Daniel Viso, por que
que ainda surgem nas redes sociais, nas épocas de eleições, no Brasil afora, pesquisas que muitas vezes, na sua grande maioria, não são registradas? Bom, uma por falta, hoje, também de critério rígido de punição por parte da nossa legislação, obviamente. Muito bom, muito Outra, pela malandragem Muito daquela pessoa que, por um ato impróprio, está querendo se locupletar de outras que trabalham no dia a dia, construindo o seu nome em prol, talvez, da sua pretensão política. Vale um adendo aí, o Geraldo, você comentou, eu vi uma entrevista do ministro Tarcísio. Tarcísio, você é fera. Eu tentei o IME 2 vezes, não consegui. Tenho consideração e respeito para com você. A Ferrovia Norte-Sul foi idealizada no segundo reinado. A transposição do Rio São Francisco no segundo reinado. Vem esse homem chamado Tarcísio, cumprindo as missões pagas pelo Jair Bolsonaro e está concluindo todas, mas todas essas obras que os antecessores deixaram. Como não conseguiam antes, e agora em tão pouco tempo, essas obras estão sendo realizadas. O Geraldo, é vontade de fazer, é vontade de se doar, é vontade, não é só mais vontade política, é ter a certeza do dever cumprido. O colega comentou sobre pesquisas. É evidente que primeiro turno é uma coisa, segundo turno é outra coisa. Muita gente, Geraldo, só para concluir, não gostou da atitude do Congresso Nacional em referendar o tal de fundão, né? O partido do qual eu faço parte, o PRTB, ele abriu mão do fundão, ele mais um outro partido só. Eu acho que daqui para frente, nas próximas eleições, eu tenho certeza que vai haver um clamor maior da população, né? O presidente Jair Bolsonaro demonstrou que não é necessário grandes volumes de recursos para se fazer eleição. Eu acho que a questão da regionalização da eleição também deve vir a ser algo para ser colocado em pauta, né? Mas é preocupante quem se utiliza de pesquisa falsa, né? Já visto o que tem feito aí os ministros do Supremo, alertando, né, principalmente o Tribunal Superior Eleitoral, alertando quase que todo dia a todos sobre essas questões do cometimento de crime eleitoral. Daniel Viso, nosso especialista de todas as terças-feiras na tela da TV Guarulhos, meu querido amigo, muitíssimo obrigado. E como sempre, a pauta de hoje, dois feras aqui, né, que sabem tudo de segurança, né? Daniel Viso. Eu agradeço a todos que estão nos assistindo. Eu fugi um pouquinho da pauta, eu praticamente não comento política, né, Geraldo? Sim, sim. Tá? Mas eu, mesmo quando eu faço, eu tento fazer sem agressões, sem impropriedades. Eu acho que é dessa forma, né? Respeitando a todos. Quem vai, no futuro, né, escolher a melhor opção é a população. Então não adianta a gente ficar se degladiando, não. Verdade. Nós temos que nos respeitar. O respeito a todos é fundamental. Muito obrigado, até semana que vem. Obrigado, Geraldo. Esse Daniel Viso, o senhor do Grupo Lumar, o escrivão de polícia Ayrton Silo, as suas considerações e mais uma vez obrigado. Eu que agradeço, Geraldo, prazer em conhecê-lo. E mais uma vez eu peço, né, a você que vai votar, não venda seu voto. Faça isso pela sua cidade. Escolha bem, porque o destino da nossa cidade vai ficar nas mãos de quem você escolher por 4 anos. E aí você não se arrependerá se você não vender e escolher bem. Uma boa noite a todos. Obrigado, Ayrton Silo. A última notícia chegando aqui da Caixa Econômica Federal. Os nascidos no mês de janeiro já podem sacar, né, o auxílio emergencial nos caixas eletrônicos e também nas lotéricas. Cuidado na hora da escolha do seu representante.
quando você não analisa a importância do seu voto, pode virar uma história sem fim. Porque aquele que vai representá-lo, seja ele no Executivo, na Câmara Municipal, tem que estar qualificado para então. Eu sou Geraldo Júnior, com Lucas Braga e Felipe Poi. Muito obrigado pela sua audiência. Boa noite.